falando de ensaios visuais, né? Então aqui, por exemplo, você pode ter um espelho, você pode ter um videoscópio, né? O espelho pode ter uma lente de magnificação. Então aqui, ó, você vê os fusos, né? E aqui ele está ampliado, né? Aqui um videoscópio, onde você pode inserir uma câmera digital dentro de lugares de acesso mais restrito, como uma turbina de avião. Isso você pode visualizar ou, através de um cabeamento, jogar na tela de um computador. Tá? Isso aqui a gente tem. Normalmente você busca na inspeção visual alterações dimensionais, acabamento superficial e descontinuidades, né? ¿Qué tal, amigos? Quiero darle la bienvenida nuevamente a otra edición de nuestro boletín Ultra Tips. Cuando realizamos inspección visual remota, principalmente en algunos componentes como turbinas, motores o tanques, nos es necesario extraer muestras u objetos que se encuentran en su interior, ya sea que están ahí o que han caído accidentalmente. El uso de herramientas con videoscopios nos permite o nos facilita la extracción de estos mismos. En esta edición mostraremos algunos accesorios que pueden ser utilizados para extraer estos objetos. Al realizar la inspección visual por medio de un videoscopio, podemos contar con herramientas las cuales nos van a permitir o facilitar la extracción de algunos objetos o muestras que se encuentren en el interior de nuestros componentes. Dentro de estos accesorios o herramientas pueden ser imanes, los cuales, si tenemos accesorios o piezas que son ferrosas, las vamos a poder extraer fácilmente. Además, también podemos contar con herramientas como son accesorios de limpieza, los cuales nos van a permitir realizar en algunos componentes como tuberías, principalmente delgadas, las cuales van a facilitar la limpieza, así como también poder extraer objetos. En esta aplicación vamos a realizar la extracción de un objeto en nuestro tanque y vamos a utilizar una herramienta la cual cuenta con un accesorio o un dispositivo de apertura. Este dispositivo de apertura nos va a permitir realizar la extracción al momento de abrir y cerrar las pinzas o caimanes, y esto dependerá de nuestra habilidad como técnicos para poder extraer el objeto y no soltarlo. Muy bien, vamos a cerrar nuestro dispositivo, vamos a ocultarlo y vamos a insertar nuestra sonda. Al insertar nuestra sonda, nosotros ahora vamos a depender completamente de la experiencia del técnico para manipulación, así como también para la ubicación de nuestros objetos. Vamos a ubicar nuestro objeto, vamos a congelar nuestra sonda para que ésta no se mueva. ¿Ok? Una vez que hemos ubicado nuestro objeto, ahora va a depender de nosotros como técnicos realizar una buena ubicación del objeto y también con la experiencia del técnico poder determinar de qué parte vamos a tomarlo. También el accesorio cuenta con el dispositivo para abrir y cerrar. Y ahora vamos a mover nuestras pinzas con la finalidad de poder visualizar dónde lo vamos a sujetar. ¿Ok? Como el objeto es un poco largo, podemos observarlo en la imagen, el objeto no puede salir si lo tomamos de en medio. ¿Esto qué puede ocasionar? Que si la zona de entrada es muy pequeña, al momento de extraerlo se va a atorar y va a caer nuevamente. Por lo tanto, vamos a buscar sujetarlo de la parte de arriba, esto con la finalidad de que al momento de que salga lo podamos extraer de una manera más fácil. ¿Ok? Ahí está. Vamos a empujar nuevamente nuestras pinzas hasta que toque el objeto. Si hay que ajustar nuevamente, vamos a mover nuestra sonda hasta que creamos que esa es la posición correcta. Es muy importante mencionar que para este tipo de maniobras o de extracciones requerimos de paciencia, ya que
puede ser que al momento de sujetarlo se nos pueda caer, o al momento de sacar nuestra sonda de nuestro componente también pueda suceder lo mismo. Muy bien, ahora ya tenemos nuestro objeto sujeto, podemos observar, ok, lo que les comentaba, esto va a depender de nuestra experiencia y la paciencia que nosotros tengamos al momento de realizar nuestra extracción o la sujeción del objeto que vamos a sacar. Ok, nuevamente vamos a colocar, ok, vamos nuevamente a empujar nuestro accesorio, vamos a subirle un poquito más para que no sea exactamente en la punta, ok, ahí está. Muy bien, vamos a, nuevamente, como mencioné, vamos a acercarlo a nuestro lente, esto con la finalidad de visualizarlo, y ahora vamos a llevar nuestra sonda a cero o liberarla con la finalidad de que ésta quede recta al momento de salir. Vamos a visualizar, aquí es una parte muy importante, hay que visualizar el objeto que nosotros traemos para que nuestra zona de entrada, si es posible, no se nos atore y podamos extraerla de manera adecuada. O nos pase lo que me acaba de suceder, que al momento de sacarla, pues atoró nuevamente. Nuevamente voy a ocultar nuestra herramienta, inserto nuestra sonda, vamos a manipular nuestro equipo de tal forma que busquemos nuevamente nuestro accesorio. Aquí está. Muy bien, vamos nuevamente a ubicarlo. Y como mencioné, pues la paciencia y la experiencia del técnico al momento de realizar nuestra extracción va a ser fundamental. Vamos a mover nuevamente nuestra sonda. Ok. Vamos a empujar. Si por algún motivo nuestro accesorio no está en la posición correcta, también podemos con el mismo accesorio manipularlo de tal forma que éste se acomode para que nosotros lo podamos extraer. Ok, vamos a ver. Ahí está, como podemos observar, ahora lo que estoy haciendo es acomodarlo de tal forma que cuando yo lo mueva con las pinzas, este pueda ser sujetado de manera correcta. Ok, ahí está. Como pudimos observar, lo alcancé a tomar, no es la posición en donde yo lo quería extraer porque no va a salir. Nuevamente vamos a ubicar nuestras pinzas para poderlo extraer. Como les mencioné, este tipo de ejecuciones puede ser un poquito tardado, por lo tanto debemos de tener, mucha paciencia al momento de realizarlo. Vamos a aventar nuestra pinza. Vamos a tratar de sujetar solo el accesorio que queremos. Vemos que tenemos uno más. Y ahora, nuevamente, como mencioné, vamos a tratar de sujetar el accesorio o el dispositivo de sujeción lo más fuerte posible para que no nos ocurra lo que hace un momento. Muy bien, ya tenemos libre nuestra sonda, llevamos a cero y ahora vamos a extraerla con la finalidad de sacar nuestro componente. Como mencioné, es importante tratar de visualizar que nuestro componente salga para que no lo perdamos. Muy bien, listo. Como podemos observar ahora, ya tenemos nuestro accesorio en nuestra pinza y ya lo hemos retirado del componente. El uso de estas herramientas con nuestro videoscopio nos va a facilitar extraer estos objetos. Asimismo, nos va a permitir no tener que desarmar nuestro componente para extraerla en caso de no contar con ellas. Esperando que esta información sea de gran utilidad para sus inspecciones, los esperamos en nuestra siguiente edição. Então, esse aí foi um exemplo do uso do ensaio visual, por exemplo, né? Aí ele fez não só o ensaio visual, como ele também teve manipuladores para conseguir retirar corpos estranhos, né, de um pequeno vaso de pressão. Né? Isso é algo possível, você introduzir uma câmera dentro da sua caldeira para você verificar a qualidade interna dela, né? Outra coisa também que temos aqui, por exemplo, que a gente vai falar a partir de agora, é o líquido penetrante. E olha lá, o que a gente vai falar de líquido penetrante, né? O que vocês estão vendo aqui é o resultado de um ensaio de líquido penetrante.
Isso aqui é uma junta, né, cara? Então, olha só o resultado. Isso aqui tá bom ou tá ruim? É uma flange, na verdade. E aí? Isso aqui tá bom ou tá ruim? Tá péssimo, né? Olha só. Então, isso que vocês estão vendo aqui são trincas. E essas trincas, às vezes, não são vistas a olho nu, cara. E para você conseguir ver essas trincas a olho nu, você emprega líquido penetrante. Vamos ver um pouquinho como é que ele funciona, né? Olha aqui, ó. Então, um dos melhores testes para detecção de descontinuidades superficiais é você utilizar o líquido penetrante. E você não precisa aplicar ele sobre todo o seu material. Basta aplicá-lo, por exemplo, nas áreas que você sabe que pode ocorrer alguma trinca, algum vazamento. Então, por exemplo, as áreas onde tem soldas, junções, né? Você acaba fazendo o líquido penetrante, né? Então, aqui foi passado, foi feita a limpeza, isso aqui é o líquido penetrante, eles ainda vão ter que remover o excesso, a gente vai ver como ele funciona. Mas isso aqui, por exemplo, é um líquido penetrante, não sei, acredito que isso aqui seja um pequeno vaso de pressão, tá? E líquido penetrante é bastante utilizado em soldas. Você vê, ó, ele está sendo aplicado praticamente nas áreas onde ocorrem soldas e junções dos materiais, né? Então é lógico que você está interessado aqui nesta parte da flange, afinal vem aqui uma conexão e aqui tem fluxo de material, tem fluxo de vapor, né? Como que se faz o líquido penetrante? Bem, primeiro de tudo, você tem que preparar a sua superfície. Embora a gente fale que ensaio não destrutivo requer pouca ou nenhuma preparação, na maior parte das vezes, sim, requer uma pequena preparação da superfície do material. O que significa isso? Cara, se teu material estiver pintado, você vai ter que lixar e tirar aquela tinta, velho. Senão o líquido penetrante não vai funcionar. Você quer enxergar a trinca que está ali, no aço, na chapa, no corpo da sua caldeira, na tua engrenagem, no teu eixo. Então você tem que remover graxa, você tem que remover tinta, não tem outra forma. Então você vai pegar lá um paninho, nesse pano você vai pegar um líquido chamado removedor. Ele vem literalmente em spray. Então é um sprayzinho, tá? Que você usa. Tudo bem? Então você vai pegar o removedor aqui em forma de spray e você vai jogar esse líquido em um pano que não solta fiapo, tá? Tem que ser um pano que não pode soltar fiapo. Daí você vai embebedar esse pano com o removedor. E você vai pegar este pano e vai passar esse pano sobre a superfície do material até retirar toda esta excesso de água, de óleo ou qualquer contaminante que tem ali. Lógico que se for ferrugem, que se for tinta, esse removedor não vai adiantar, né? Você vai ter que lixar o material, né? Mas mesmo após o lixamento do material, sobra contaminantes ali em cima. Daí você passa esse removedor. Então ele vem em forma de spray. Depois de você fazer isso, ó, aqui você tinha sujeiras, agora você não tem mais sujeira. Depois que você faz isso, você vai pegar um outro líquido, tá? Um outro spray, pega lá um outro sprayzinho, tá? E vai jogar esse spray no material. Existe um determinado ângulo, uma determinada distância de trabalho, tá? A gente vai ver isso no vídeo um pouquinho mais à frente. Você não pode fazer ele deitado assim, tá? Então, se você está lá com opa, perdão. Se você está lá com o seu corpo de prova, né? E aqui você tem uma trinca, o teu spray, ele não pode estar assim, ó. Porque se ele tiver assim, ele não vai ser um spray, vai ser gotas. E isso não pode acontecer.
Então, a forma ideal do spray, ele está quase em 45 graus em relação à peça. E aí sim, a hora que você acionar ele, ele vai formar mais uma nuvem do que gotículas. Isso vai permitir com que ele se espalhe ao longo da peça sem inspecionado. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Aí, o que a gente fez? Cara, tem bastante líquido penetrante. O que a gente tem que fazer? Remover o excesso. O que a gente faz para remover o excesso? Vamos lá de novo com o nosso paninho. Vamos de novo. Agora com o nosso removedor novamente. A primeira vez que a gente colocou o removedor foi para remover óleo, né? E agora não. Agora a gente vai estar colocando o removedor no pano, num outro pano totalmente limpo, para tirar excesso de líquido penetrante. E aquela grande quantidade de líquido penetrante que tinha aqui em cima, ó, que era uma grande quantidade de líquido penetrante que tinha aqui, eu vou jogar o meu removedor sobre um pano, vou pegar esse pano e vou passar aqui em cima. E o que vai acontecer? Eu vou remover o excesso de líquido penetrante. Só que na trinca que tinha na peça, o líquido penetrante vai entrar e vai ficar ali. Então, primeiro eu limpo a peça, depois eu jogo o líquido penetrante sobre ela e depois eu vou remover o excesso de líquido penetrante. Depois, o que eu vou fazer? Bem, limpei, apliquei o líquido, tirei o excesso de líquido. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar algo no material chamado revelador. E este revelador, então, todo o líquido penetrante que eu estou falando agora para vocês é em spray, tá? Ele também vem aqui em forma de spray, tá? E você joga esse revelador na superfície da peça do mesmo jeito, tá? Aqui eu estou mostrando ele vertical, mas é óbvio que ele tem que estar a 45 graus. E ele vem, normalmente, ele vem embebido em álcool ou alguma outra substância que evapora muito rápido, tá? Então, quando você aplica sobre a peça, ele é um líquido, mas momentos depois ele evapora e ele fica um pó branco sobre a peça e é extremamente seco. O que acontece com isso? Acontece isso aqui, olha só. Esse pó se deposita sobre a peça, olha só o que acontece aqui com o líquido penetrante. Esse pó se deposita sobre a peça. Olha só o que acontece com o líquido penetrante. Ele é puxado para fora da trinca por esse pó e ele cresce de tamanho. Então, trincas que são muito pequenas ficam maiores no revelador. E com isso você consegue detectar trincas com o líquido penetrante da ordem de 0,001 milímetros, tá? Então, são coisas muito, muito pequenas. Então, você vê milésimos de milímetros ali. É possível, não significa que você vá conseguir. O olho tem que ser muito bem treinado para fazer isso, mas principalmente para um milésimo, falei milésimo, milésimo, tá certo, 1 milésimo de milímetro, normalmente é líquido penetrante fluorescente, tá? O visível normalmente não dá para ver, tudo bem? E daí você faz a avaliação e a inspeção e a limpeza final da peça. Quais são as vantagens? É extremamente simples e fácil de usar, não tem limitação e é muito bom. Ele permite a detecção de trincas de até 1 milésimo de milímetro ou 1 micrômetro de abertura para superfície, tá? Se a trinca não estiver aberta para a superfície, líquido penetrante funciona? Vou desenhar aqui uma peça e vou desenhar duas trincas. Uma em verde e uma
Em vermelho. Qual das duas trincas o líquido penetrante conseguiria enxergar? A vermelho ou a verde? Esse é um corte de seção transversal, tá? Exatamente, o Breno, o Firmino, o Doda falaram certo. É o vermelho. Afinal, o vermelho tem abertura para a superfície. O verde não, estaria dentro da peça. O líquido penetrante precisa de abertura para a superfície para penetrar. Então, este aqui não funciona para líquido penetrante. Um kit bem simples de líquido penetrante custa em torno de 100, 120 reais, tá? São 3 sprays, o spray de limpeza, o removedor, o líquido penetrante e o revelador. E por 120 reais você consegue comprar o kit, tá? Eu tenho uns 8 kits desse lá no Instituto. Tá? Então é legal. Ah, boa pergunta, Doda, né? Se eu posso ver o verde, eu posso ver com ultrassom? O Firmino falou, acho que só pode ser com raio-x. Depende, cara. Depende da profundidade. Se esse verde não tiver muito profundo, por exemplo, se ele tiver da ordem de 3 milímetros de profundidade, você consegue ver com partícula magnética. Você consegue ver com corrente parasita. São ensaios da ordem... Enquanto um líquido penetrante custa 120, uma partícula magnética custa uns 2.000 reais. Corrente parasita vai da ordem de uns 10.000 reais. Não são ensaios caros. Lembra que a gente está falando de indústria, tá? Não são ensaios caros. Ultrassom, a gente está falando de um equipamento da ordem de 100 mil. E raio-x da ordem de uns 180 mil. Então, se tiver até 3 milímetros de profundidade, você pode usar ou partícula magnética ou corrente parasita. E o interessante disso é que se a gente está falando de 3 milímetros de profundidade, é uma chapa de até 6 milímetros, pois você pode fazer de um lado da chapa, vira a chapa e faz do outro, tá? Então, daria. E sim, varia para cada material. Por exemplo, partícula magnética não funciona em alumínio, você não vai conseguir fazer em alumínio. A corrente parasita não vai funcionar em polímero, não adianta, tá? Então, sim, depende do material, inclusive líquido penetrante depende também do material, né? Pois eles têm desvantagens, né? Se o material for muito poroso, não funciona. Então, se você estiver trabalhando com... Vamos falar por exemplo, ferro fundido, você tem um pouco de dificuldade de fazer líquido penetrante, porque a superfície do ferro fundido é muito irregular. Então, dá muito falso positivo. Uma outra dificuldade também é material feito com metalurgia do pó. Se vocês têm curiosidade, procura aí. Metalurgia do pó, tá? Também é extremamente difícil. Difícil não, é impossível fazer líquido penetrante com materiais fabricados por metalurgia do pó. O Breno está falando se ultrassom dá para fazer em inox. Dá. Ultrassom dá para fazer em inox. Não tem... Ultrassom, praticamente, você consegue fazer em quase todos os materiais, tá? Outra dificuldade é a temperatura de operação do líquido penetrante. Inclusive, se você compra o kit spray, ele vem lá uma faixa de 5 a 50 graus Celsius. Se a temperatura é muito fria, e a maior parte desse líquido penetrante, ele está com álcool, ele tem alguma coisa que compõe um solvente, álcool, um solvente. Se a temperatura é muito fria, o líquido fica mais espesso, fica mais viscoso. Então, quem botou uma garrafa de cachaça ou uma garrafa de vodka no freezer e deixou lá um bom tempo, vê que o líquido ele fica um pouquinho mais grosso, né? A mesma coisa acontece aqui. Então, o líquido acaba ficando mais grosso, tem dificuldade para entrar em trincas pequenas, dando falso negativo, tá? Dando esse falso negativo. E se você sobe muito a temperatura, o líquido fica mais fino, fica menos viscoso, fica muito mais fino.
E ele entra fácil nas trincas, mesmo trincas muito pequenas que não são consideradas trincas. E o ruim é que de trincas grandes, ele entra fácil, mas ele também sai fácil, tá? Por causa da alta temperatura, ele fica muito fino, tá? Então, não funciona direito também. Essas são as variedades do líquido penetrante. Lá no Instituto, eu comprei esse tipo aqui, ó. Opa, estou apontando para o tipo errado, esse aqui de baixo. Tipo 2 CD. Então, o que eu tenho lá no Instituto é o tipo 2 CD. Tá? Eu tenho 8 kits desse líquido penetrante lá que são meus, tá? Que a gente pode trabalhar. E a gente sempre trabalha. Quais as diferenças, né? Cara, depende, velho. O solúvel, por exemplo, vamos falar principalmente do revelador, tá? Aqui, ó, o contraste colorido e fluorescente. Vamos falar que você tem uma roda de liga leve. E você quer ver se essa roda de liga leve tem trinca. Você vai fazer isso aqui na roda? Vai pintar a roda dessa cor? Putz, se você fizer isso, você acabou. Acabou com o teu produto. Então, você usa um penetrante fluorescente que brilha com a luz negra, tá? E é invisível a luz normal, né? A luz do sol é invisível, só dá para ver com luz negra. A remoção, normalmente, você usa nos dias de hoje muito mais o solvente, né? Porque o emulsificante hidrofílico, que é a base de água, o lipofílico, que é a base de gordura, não é tão utilizado, né? E a remoção por água, na grande maioria, os metais podem apresentar pontos de corrosão, então você vai para solvente. O revelador seco foi o primeiro tipo de revelador criado, né? O solúvel em água ou em suspensão em água, eles são bastante utilizados sim, tá? Eles são bastante utilizados sim. Mas o melhor que existe é o diluído em solvente, tá? Vamos ver o nosso líquido penetrante aqui. ¿Qué tal, amigos? Quiero dar la bienvenida a una nueva edición de nuestro boletín Ultra Tips. La técnica de líquidos penetrantes es un método el cual es más utilizado para localizar discontinuidades abiertas a la superficie en diferentes componentes. En esta edición mostraremos el método básico para la aplicación de esta técnica. El primer paso para realizar la inspección por líquidos penetrantes es la limpieza del componente. ASTM establece diferentes métodos para realizarla, esto dependiendo el tipo de contaminante que pueda tener nuestra pieza, soldadura o material a inspeccionar. Para ello nos especifica que podemos utilizar algunos líquidos, alcalinos, removedores de pintura, limpiezas abrasivas como sandblasteo o también mecánicas como serían cardas, ya sea manuales o mecánicas. Esto con la finalidad de que ningún residuo de algún contaminante interfiera con el penetrante al momento de entrar o de salir de las discontinuidades. Una vez que realizamos la limpieza mecánica, vamos a utilizar nuestro líquido limpiador, esto con la finalidad de remover cualquier residuo de polvo, utilizando también un accesorio para que el líquido salga un poco más homogéneo y no dependa de la presión del técnico al momento de oprimir el atomizador. Esto nos ayuda a tener una mejor dosificación sobre la pieza. Una vez limpia nuestra pieza, vamos a dejar secar y procederemos a la aplicación del líquido penetrante. El segundo paso, una vez que se ha secado nuestra pieza o componente, es la aplicación del líquido penetrante sobre nuestra pieza. La aplicación del líquido penetrante debe ser sobre nuestro cordón de soldadura y 1 pulgada adyacente a lo que sería
el área de interés, en el caso de soldaduras. En el caso de algún otro componente, buscaremos que esta aplicación sea de forma uniforme. También dice ASTM 165 que no debemos cubrir el área, saturarla o que queden aglomeraciones del líquido. La remoción del exceso de penetrante se llevará a cabo después de que el tiempo de penetración sea el adecuado para cada tipo de discontinuidad. Hay que recordar que entre más pequeña, más tiempo se llevará el tiempo de penetración, así como también la temperatura del componente. Para realizar la remoción vamos a tomar un paño seco y remover el exceso. Esto con la finalidad de quitar todo el líquido que puede estar en la superficie de forma visible. Esta parte también es fundamental, ya que de ello dependerá obtener muy buenos resultados. Si nosotros no llevamos a cabo una buena limpieza, podemos tanto dejar que la pieza quede de color rosa y tener indicaciones falsas, o hacer una limpieza también excesiva, lo cual nos va a generar que no aparezca ninguna indicación. Una vez que nosotros hemos hecho o realizado nuestra limpieza con el paño seco, ASTM establece que debemos de tomar nuestro limpiador y humedecer un paño, no empapar, sino solo humedecer. Esto con la finalidad de nuevamente quitar el exceso que pudiera estar sobre el cordón de soldadura o sobre nuestro componente o en el área de interés que nosotros queremos realizar. Un consejo o un tip para esta aplicación es no volver a usar la parte del paño que ya pasamos y realizar la limpieza en un solo sentido. Esto con la finalidad de no volver a colocar líquido penetrante sobre la pieza que ya hemos limpiado. Una vez que hemos realizado nuestra limpieza, ahora aplicaremos nuestro revelador. El siguiente paso es la aplicación del revelador, el cual hará salir el líquido penetrante atrapado en las discontinuidades por el principio de capilaridad. Es importante agitar el líquido, ya que este se puede asentar el polvo que trae. Por lo tanto, así haremos que el líquido se revuelva bien con el solvente y se puede aplicar de una forma mejor. La aplicación del revelador también es importante, y utilizando un maneral para la aplicación nos ayudará a evitar que podamos obstruir el paso o la salida del revelador y aplicarlo de una forma más uniforme. Vamos a aplicarlo ahora sobre nuestra pieza. Podemos iniciar un poquito antes, ¿ok? Oprimimos. Y podemos observar que la aplicación del líquido revelador fue de una forma más homogénea y una capa más ligera, lo que nos va a permitir tener mejores resultados. Vamos a esperar ahora a que este empiece a secar. Podemos observar en las orillas cómo se empieza el proceso de secado, así como también podemos observar que algunas indicaciones se empiezan a presentar. Como último paso viene la interpretación de los resultados. ASTM 165 establece que es una buena práctica realizar una inspección visual a medida que va secando, observando cómo se van presentando las indicaciones en nuestra parte de interés o nuestra zona a inspeccionar, determinando cuáles pudieran ser indicaciones falsas, indicaciones no relevantes o indicaciones verdaderas producidas por discontinuidades. Como podemos observar, la limpieza a los costados de nuestro cordón de soldadura es aproximadamente de 1 pulgada, en las cuales no se presentan indicaciones, sino sobre el cordón de soldadura. La interpretación de los resultados dependerá del código o del documento de referencia con el cual se está realizando nuestra inspección. Estos son los pasos básicos que debemos llevar a cabo para realizar la técnica de líquidos penetrantes. Sin embargo, es muy importante considerar el componente que vamos a inspeccionar para llevar a cabo una buena limpieza, así como también la temperatura del componente para poder aplicarlo adecuadamente. Asimismo, en la inspección tendremos que interpretar y evaluar los resultados de acuerdo a nuestro documento de referencia.
Esperando que esta aplicación sea de gran utilidad para sus aplicaciones, los esperamos en nuestra siguiente edición. Eu vou falar da última parte da nossa matéria de hoje, que é partícula magnética. Bem, o que vocês estão vendo aqui, ó, desculpa, nada mais é que um eletroímã. Tá? Você tem um ímã natural, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui na minha mão é um conjunto de ímãs, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, isso aqui é um conjunto de ímãs natural. Tá? Então, são terras raras que foram moldadas em pastilhas e formam um ímã. Mas a gente também tem o quê? Nós temos os eletroímãs, né? E os eletroímãs são isto aqui, uma representação de um eletroímã. O que você tem aqui? Você tem uma bobina enrolada aqui dentro desse corpo plástico, né? Desse corpo polimérico, e uma conexão onde você recebe aqui não corrente alternada, mas sim corrente contínua, tá? Então, você não recebe AC, você recebe DC, Direct Current. Tá? Então, você recebe corrente contínua, e à medida que você recebe corrente contínua nesta bobina, você gera um eletroímã, que gera um campo magnético. E o interessante desse campo magnético é que você pode utilizá-lo para detecção de trincas. Tá? Como que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Você tem aqui uma peça. Esta peça tem que ser magnetizável. Então, ela tem que ser ferromagnética. Tá? Ferromagnética. O inox puro não iria funcionar. O alumínio não iria funcionar. Os aços em gerais funcionam, porque um aço ele é ferromagnético. Por exemplo, o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ó. O que eu tenho aqui são parafusos de aço. E eu consigo magnetizá-los. Então, eles são ferromagnéticos. Tá? Mais um aço inox ou um alumínio, isso já não seria possível a gente estar fazendo. Tá? E o que acontece? Por que a partícula magnética é interessante? Então, eu tenho esse campo magnético, no meu caso, não por um ímã, mas por um eletroímã, então eu posso ligar e desligar, essa é a parte boa, né? Ele gera um campo magnético. Esse campo magnético, quando passa por uma descontinuidade, ele é deformado. Isso é natural, isso faz parte da propriedade dos materiais. A permeabilidade magnética, ou seja, a facilidade com a qual o campo magnético passa pelo material é uma propriedade de um material. Só que quando esse material tem descontinuidades, esta propriedade de permeabilidade magnética é afetada. E daí você tem deslocamentos das linhas do campo magnético, que é o que eu estou representando aqui. Ó. Aqui, deixa isso aqui bem claro. O que eu tenho aqui é um material, que tem que ser ferromagnético, e tem o campo magnético. Ele passa, ele se desloca. Ele passa, ele se desloca. Por quê? Porque eu tenho uma descontinuidade desse material. E o que acontece quando a gente tem essa descontinuidade no material? Eu aumento a intensidade do campo aqui. Este campo, nesta área que está aqui representada, é muito maior do que nas áreas adjacentes, nas áreas próximas. Então, o que acontece? Eu pego um pó, deixa eu representar esse pó com outra cor, vou representar com cor azul, tá? Eu pego um pozinho metálico e vou jogando aqui em cima do meu material, tá? É um pó bem fino, estou fazendo ele grande aqui para vocês poderem observar. Quando eu jogo
uma quantidade suficiente, eu posso literalmente soprar parte desse pó para fora. E eu vou conseguir arrancar toda esta parte aqui, ó. Toda esta parte aqui, eu vou conseguir com que ela saia, mas esta parte que está aqui no campo de fuga, onde está a trinca, no local onde o campo magnético é mais forte, permanece. E ali me dá um indicativo de uma trinca. Então, eu não vejo a trinca propriamente dita, eu vejo o pó grudado na trinca. Tudo bem? E o interessante disso aqui é que ele funciona com até 4 milímetros de profundidade. Então, se eu tenho aqui a minha peça, e se aqui na minha peça eu tenho uma trinca que está aqui, e esta trinca está até 4 milímetros de profundidade, eu vou conseguir enxergá-la. E se eu tenho acesso às duas superfícies da minha chapa, por exemplo, eu posso trabalhar com chapas de até 8 milímetros. Pois eu posso trabalhar com a chapa assim e depois virá-la e fazer a outra face. Então, isso é a parte boa da partícula magnética, né? Tudo bem? Entenderam como ela funciona? O que é utilizado na partícula magnética, o eletroímã que é utilizado, se chama IOC, que são esses eletroímãs que aqui estão, tá? Vamos ver como funciona a partícula magnética, propriamente dita? Então, aqui, ó, aqui você tem um eletroímã, tá? Aqui é onde está a partícula magnética, que é um pó metálico extremamente fino, da ordem de micrômetros, tá? Ó, esse é o pó magnético. O pó magnético normalmente ele é amarelo ou vermelho para dar um belo contraste da peça. Isso aqui é o IOC, o eletroímã bem castigadinho, tá? O pó magnético ele é um pozinho metálico muito, mas muito fino. Você tem que guardar ele em um local que não tenha umidade, tá? Ó, o eletroímã está ligado, note que o pó gruda muito fácil, ele está literalmente soprando para longe, né? Você tem sopradores aí que você pode fazer isso. Olha o que acontece bem aqui, ó. Ele vai voltar, ele volta. Olha o que acontece bem aqui, ó. Ó a trinca. Isso é uma trinca. E ela só foi possível detectar porque a posição do IOC e a abertura dela foi suficiente para aumentar o campo de fuga e fazer com que as partículas de ferro grudassem ali. Agora, você viu a areazinha que ele fez, né? Qual é o tamanho da chapa? Vai fazer assim, vira em 90 graus e vai ter que fazer assim também. É trabalhoso, tá? Por isso que existem equipamentos automatizados que fazem isso, mas são mais caros. Tudo bem? Nossa aula de hoje é essa. Então é isso. Tudo bem? Tudo certo?